Gente, que saudade de vocês. Muita, muita, muita saudade. E essa semana aqui no Extreme, a gente já vem trabalhando ao longo dos últimos dias. Tivemos uma live com o tema Loucos pela Bíblia. Esse é o nosso tema da semana, é sobre isso que eu vou pregar aqui hoje. Eu quero que você fique muito atento. Já pega aí o seu bloquinho, o seu caderno, abre o seu aplicativo de texto, pega a sua Bíblia, deixa tudo prontinho aí, porque eu tenho certeza que aquilo que Deus ministrou no meu coração nos últimos dias vai te abençoar muito. Então vamos lá. A gente vive de fato num tempo onde existe muita informação. A informação ela está generalizada e nós temos especialistas, entre aspas, de plantão na internet para todo tipo de assunto. Qualquer pessoa, agora mais do que nunca, durante a quarentena, com uma câmera, com um celular, faz live. Nós temos centenas, milhares de lives acontecendo ao mesmo tempo. Às vezes o próprio Instagram não dá conta, mas o fato é que existe muita coisa, muitos fatos sendo divulgados, muitos fakes sendo divulgados, muito conteúdo relevante, que legal, só que também muito conteúdo destruidor. Tudo isso nos cerca nesse momento. Muitas lives, muitos cultos, muitos especialistas, muita gente falando sobre todo tipo de assunto, e eu já falei isso aqui, já falei isso nas lives. Se a gente não tomar cuidado, a gente passa o dia só assistindo um monte de coisa e no final a gente nem sabe o que a gente absorveu, porque são muitas verdades, algumas delas com V minúsculo e entre aspas, sendo pregadas, sendo anunciadas, todo mundo querendo ser pioneiro em algum assunto, tentando arrastar multidões, e daqui a pouco as pessoas estão vendendo seus cursos e muita coisa acontecendo, de fato, na internet. E a grande verdade é que no meu coração e no seu coração existe uma vontade, existe um anseio por respostas. Nós queremos respostas, nós queremos entender o que está acontecendo, nós queremos saber. Se cada um de nós pudesse ter a certeza de quando isso ia acabar, a gente teria essa certeza. A gente quer uma informação e nós vivemos cercados de opiniões. Todo mundo tem opinião para tudo. Existem pessoas já fazendo projeções, existem pessoas já fazendo previsões. E essas projeções, essas previsões e essas opiniões, às vezes, nem sempre, mas às vezes são baseadas em fatos. Às vezes são baseadas em dados. E em alguns casos são baseados em simples achismo. São pessoas que falam e a internet ela é democrática, qualquer um pode entrar lá e falar o que bem quiser, o que bem entender. Embora existam as políticas e às vezes alguns vídeos possam ser retirados do ar, mas é um ambiente relativamente democrático. A pergunta que eu te faço hoje aqui, você adolescente, jovem, famílias, você que me escuta, como é que nós estamos no meio disso tudo? O que nós temos pensado? O que você tem pensado disso tudo? Como é que a sua mente tem trabalhado? O que o seu coração tem refletido? E quando eu pergunto o que você pensa, é porque tudo que nós pensamos tem uma raiz, tem um fundamento. Nenhum pensamento simplesmente surge na nossa cabeça. Nós pensamos e nós refletimos como resultado das coisas que nós absorvemos, dos conteúdos, das informações, ou às vezes das desinformações. O fato é que você chega à noite, antes de dormir, a sua cabeça ela é um turbilhão, e aquilo que você viu e ouviu e assistiu e leu durante o dia, fica ali ecoando na sua mente, e seus pensamentos acabam sendo produtos disso. A verdade é que nós que somos cristãos, nós que cremos em Deus, nós que cremos na palavra, nós precisamos tomar uma decisão. Nós temos que escolher com o que nós vamos nos encher nesses dias. Se nós vamos nos encher com as informações do mundo, ou se nós vamos nos encher com as revelações do céu. Eu não sei o que você tem botado para dentro, por meio dos seus olhos, dos seus ouvidos. Eu não sei do que você está cheio nesse exato momento. Mas nós temos uma escolha a fazer. Se são as verdades e as vozes, o que mais se parece com ecos, que vêm de fora, se é isso que vai ocupar o nosso coração e a nossa mente, ou se nós vamos nos encher com as revelações do céu. E acredite, você pode assistir cultos, lives, você pode fazer cursos online cristãos de teologia, você pode fazer muita coisa, mas ao mesmo tempo, ou talvez principalmente antes, você pode escolher beber direto na fonte.
E você, quando está aqui, sendo ministrado por aqueles que têm autoridade sobre a sua vida, sobre aqueles que Deus colocou sobre a sua vida, você está recebendo revelações fresquinhas do céu. Você está recebendo daqueles que têm compromisso com você como discípulo, e não apenas como seguidor. E isso vai parecer loucura para muita gente, porque no meio dessa desinformação toda, ou do excesso de informação, dessas incertezas, nós vamos nos apegar à palavra. Nós vamos nos apegar com as certezas da palavra. E as pessoas podem achar que nós estamos indo na contramão, que nós queremos estar alienados do que está acontecendo, nós podemos ser julgados por isso, embora não estejamos pregando que ninguém seja alienado. Mas quando Jesus disse em Mateus capítulo 6, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, nesses dias onde nós estamos em casa, mesmo trabalhando, alguns estudando, mas muitas vezes em primeiro lugar nós temos buscado a informação, onde nós em primeiro lugar deveríamos estar buscando a revelação da palavra. E a Bíblia de fato só vai fazer sentido para quem crê. Para quem não crê, não vai fazer o menor sentido. Mas nós cremos, nós somos a geração que crê que a Bíblia é a própria palavra de Deus. Nós cremos que a Bíblia é a revelação de um Deus vivo. Ela nos sustenta, ela nos anima. A Bíblia renova as nossas esperanças. A Bíblia alimenta a nossa fé. A Bíblia alimenta que tudo isso vai passar. E que o nosso final é melhor do que o nosso começo. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, diz que o final das coisas é melhor do que o começo delas. A Bíblia garante que tudo vai ficar bem. Então eu quero hoje compartilhar com você algumas coisas muito importantes que você precisa saber sobre a Bíblia. 5 coisas que você precisa saber sobre a Bíblia. Primeira coisa, creia na Bíblia toda. Creia na Bíblia toda. Abra comigo sua Bíblia. Eu compartilhei esse texto rapidamente na live de quinta, e hoje eu quero falar com mais calma sobre ele. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Se você for olhar na sua Bíblia direitinho, a palavra Escritura está com E maiúsculo, fazendo referência à própria Bíblia, fazendo referência à própria palavra, dizendo que do começo ao fim, a Bíblia é sim inspiração de Deus, a Bíblia é sim revelação de Deus. Nós não somos aqueles que selecionam uma parte da Bíblia, nós não selecionamos textos fora de contexto, nós não selecionamos versículos segundo interesses particulares. Nós procuramos diariamente, como igreja, receber de Deus a porção que Ele quer dar, como um maná vivo, como um maná diário, de acordo com o que Ele quer falar, de acordo com a necessidade que Ele sabe que existe em nossos corações. Nós amamos todos os livros da Bíblia, nós estudamos todos os livros da Bíblia, nós buscamos a revelação em Deus de Gênesis a Apocalipse. Eu quero te dizer mais, a Bíblia ela é 100% coerente. Na Bíblia não existe contradição, e todos aqueles que já acharam que existia e se puseram a estudar a Bíblia para tentar encontrar algum problema, acabaram encontrando um Deus que se revelou, cheio de amor, cheio de verdade, cheio de graça. Eu conheço pessoas que eram altamente céticas e que queriam provar que existiam erros na Bíblia, e essas pessoas foram ler a Bíblia e encontraram a palavra do Deus vivo e receberam a Jesus como seu Salvador, tendo uma relação direta com a Bíblia. Eu conheço pessoas que se converteram sem que ninguém tivesse pregado uma vírgula a elas, se converteram por pura curiosidade,
porque queriam encontrar um erro e encontraram um Deus perfeito. É por isso que nós cremos na Bíblia toda. Nós cremos que ela é a verdade. Jesus é a palavra, ele é o verbo vivo que se fez carne. Então a palavra é perfeita como ele é perfeito. Creia na Bíblia toda. O Antigo Testamento ele é um prenúncio do Novo Testamento. Nós temos um Cristo revelado, nós temos um Cristo anunciado, nós temos profetas que vieram em nome de Deus e anunciaram coisas que nós estamos vivendo hoje. Tem pessoas que chamam de Antigo e Novo, eu prefiro chamar de Primeiro e Segundo. Primeiro Testamento e o Segundo Testamento. Creia na Bíblia toda, você vai ser abençoado desde a capa até o finalzinho dela, eu tenho certeza disso. A segunda coisa importante que eu quero te falar sobre a Bíblia hoje é: só podemos vencer pelo conhecimento da palavra. Está aqui atrás. Só podemos vencer pelo conhecimento da palavra. Abra comigo, eu quero ler 2 textos aqui. O primeiro, no Antigo Testamento, livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. E logo em seguida, João 8:32. Já deixa marcadinho aí. E eu vou ler primeiro aqui Oséias, capítulo 4, versículo 6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. A palavra dura, ministrada pelo profeta Oséias. Agora, no Novo Testamento, livro de João, capítulo 8, versículo 32, palavras do próprio Cristo, escritas pelo discípulo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É um texto tão lindo, tão forte, tem sido muito usado na nossa nação, graças a Deus. E se você for comparar, nós estamos aqui com 2 textos, um do primeiro, um do segundo Testamento, e ambos falam sobre a mesma coisa. A palavra de Deus se revela nos 2 testamentos dizendo: nós precisamos conhecer a verdade. Nós precisamos ter o conhecimento, que é diferente de estar informado sobre. Mas quando eu conheço, quando a palavra realmente encontrou um lugar no meu coração, esse conhecimento, ele muda tudo. E sem ele, eu não consigo vencer. Oséias fala que o povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Jesus disse que por meio da verdade, por meio do conhecimento da verdade, existe a libertação. Ou seja, sem a palavra, sem o conhecimento da palavra, nós perdemos para o medo, nós perdemos para a insegurança, nós perdemos para as mentiras, nós perdemos para as heresias que têm surgido em nossos dias, nós perdemos para as falsas doutrinas, pelos mestres que têm se levantado, entre aspas, mestres entre aspas, que a própria palavra diz que haverá um tempo em que falsos mestres se levantarão, e as pessoas acreditam nas mentiras, as pessoas se deixam dominar pelo medo, pela insegurança, pelas falsas doutrinas, por falta de conhecimento da verdade. Que quando eu conheço a verdade, eu não vou ser destruído. Quando eu conheço a verdade, eu não vou ser dominado pelaquilo que não é verdade, por aquilo que não é verdade. Se a verdade for algo claro para mim, se a verdade for algo enraizado em mim, nada vai me abalar. Se a verdade for algo que criou no meu coração convicção, eu não vou ser enganado, eu não vou ser levado por qualquer vento de doutrina. Sabe o que a nossa geração precisa nesses dias? Conhecer a verdade. Nós precisamos conhecer. Nós precisamos sair do nível das emoções e passar para o nível do conhecimento, passar para o nível das convicções, passar para o nível da profundidade, onde não vai ser qualquer um que se levantar para falar qualquer besteira que vai mexer com a gente, que vai abalar a nossa fé, que vai trazer dúvidas e interrogações. Só cai em dúvida, só cai em interrogação, só tem a fé abalada quem não tem a verdade enraizada.
A verdade precisa estar enraizada nas crianças, a verdade precisa estar enraizada nos adolescentes, a verdade precisa encontrar terreno fértil no coração da juventude. A igreja precisa estar apegada com a verdade, porque nós só podemos vencer pelo conhecimento da palavra. Nada pode abalar uma geração que ama a Bíblia. Nada pode abalar uma geração que medita na Bíblia, uma geração que respira a Bíblia. Nada pode abalar uma geração assim. Terceira coisa que eu quero te falar hoje, muito importante sobre a Bíblia. Sem Bíblia não há santidade. Sem Bíblia não há santidade. 2 textos do livro de Salmos. O primeiro deles, Salmos capítulo 119, versículo 9. Salmos capítulo 119, versículo 9. Como purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra? Ainda no livro de Salmos, do capítulo 119, pule o versículo 10 e vá para o versículo 11. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. É interessante que os 2 textos nos mostram que somente pela palavra é que eu vou encontrar o caminho da santidade. Somente por meio da Bíblia, da palavra revelada no meu coração, é que eu vou conseguir vencer as lutas, é que eu vou conseguir vencer de fato o pecado. Sabe o que acontece? Tem muita gente que tenta vencer o pecado com a sua própria força, e quer testar o seu limite, quer saber até onde vai. Você vai cair, você vai fracassar, você vai se frustrar, e aí você fica com vergonha, você se afasta de Deus, você se afasta das coisas de Deus, você se afasta da casa de Deus, você fica mais fraco, você cai de novo, você fracassa mais, e esse círculo vai girando até te levar à morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Mas o livro de Salmos nos mostra que o jovem só pode purificar o seu caminho se ele observar o seu caminho, ou seja, se a sua vida for observada, se a minha vida for pautada na palavra de Deus. Logo em seguida, o mesmo salmista fala que ele guarda a palavra no coração para não pecar. Ou seja, para quem vive uma vida de pecado, para quem anda escravizado, para pessoas que vivem caindo e se levantando, para aqueles que são inconstantes, de ânimo dobre, como Tiago fala, só estão assim. Se esse é o seu caso, eu vou te dizer qual é o teu problema hoje. Se você vive caindo e levantando, se você admite que é uma pessoa inconstante, se você vive jogando a toalha, achando que o pecado X, Y ou Z é uma realidade da tua vida, eu quero te dizer que tudo isso só tem acontecido porque a palavra de Deus ainda não encontrou um terreno fértil no seu coração. Tem jovens aqui me assistindo que já jogaram a toalha para o pecado, que já desistiram de lutar contra a pornografia, que têm sido escravizados pela sexualidade, pela mentira. Todas as vezes que você se sentir escravizado pelo pecado, você precisa abrir o seu coração para que a palavra entre e te liberte, para que a palavra entre e te santifique. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz que se você confessar os seus pecados, Deus ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar. Tiago capítulo 5, versículo 16 diz: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. É a palavra de Deus te dando todas as ferramentas para que você seja livre, para que você seja santo, para que você esteja todos os dias no seu processo de santificação, para que você viva de fato a transformação de glória em glória. Tiago capítulo 4, versículo 7 diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Só que as pessoas cometem, segundo esse versículo aqui,
dois erros básicos. Tem gente que conhece só a parte B do texto. Já conversei com tantos jovens que me falam: pastor, a palavra de Deus diz resistir ao diabo, e ele fugirá de vós, mas eu não estou conseguindo resistir, pastor, a carne é fraca, aleluia. Só que a primeira parte do versículo diz: submetam-se a Deus. Então, quem vive caindo, quem vive num processo em que não consegue evoluir na sua santificação, é porque não está, em primeiro lugar, se submetendo a Deus. E como é que você se submete a Deus, se você não se submete à palavra de Deus? Como é que você está submisso a Deus, se você não mergulha na profundidade da palavra? Submetam-se a Deus. Nas versões mais conhecidas diz: sujeitai-vos a Deus. Então, antes de querer travar uma luta contra o pecado, antes de querer resistir a Satanás, submeta-se a Deus. Submeta-se à palavra de Deus. Mergulha pelo amor de Deus na palavra. O problema era tempo. Já falei isso aqui em um culto retrasado. Agora tem tempo. Embora você talvez esteja estudando, trabalhando, você está na sua casa. Você pode ler, você deve ler, você precisa ler a palavra. E aí as pessoas não se submetem a Deus e vão para a parte B, querem resistir. Só que não se submeteu a Deus, então vai resistir por conta própria. O que acontece? Não dá certo. Sem Bíblia não há santidade. Quarta coisa que eu quero te falar nessa noite: os que guardam a palavra são felizes. Olhe para quem está ao seu lado. Eu queria tanto falar isso aqui, gente. Eu queria tanto que... Mas você já vai estar de volta. Olhe para o seu pai, para o seu tio, olhe para quem está perto de você aí e dê um sorriso. O sorriso mais lindo que você tiver. Sorriso que mostra o dente, irmão. Isso. Lucas capítulo 11, versículo 28. Lucas capítulo 11, versículo 28. Mas ele disse: antes, bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Dependendo da tradução que você estiver lendo, no lugar de bem-aventurados, vai estar felizes, porque bem-aventurado significa felizes. Bem-aventurado significa abençoado. Então, se você for ler o Sermão do Monte, você vai ler as bem-aventuranças, fazem parte, estão contidas dentro do discurso de Jesus no Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. E aí Jesus sempre está falando alguma coisa sobre bem-aventurado. E aqui ele tinha sido elogiado, tinha elogiado a mãe dele como uma mulher bem-aventurada. E ele respondeu: bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Ele tirou o foco da mãe dele, que era e é uma mulher abençoada. Mas ele trouxe o foco para aquilo que realmente muda a vida da pessoa, que é a palavra. Ou seja, felizes são os que ouvem e guardam. Abençoados são os que ouvem, porque a fé vem pelo ouvir. Romanos, Paulo fala aos Romanos, a fé vem pelo ouvir da palavra, mas você precisa ouvir, e essa fé, ela só vai existir se você ouvir e guardar. Não pode ser como coisas que entram pelo ouvido e saem pelo outro. A fé vem pelo ouvir da palavra. Deus está dizendo que a maior razão da felicidade, a plenitude que eu posso ter, que você pode ter, não está nas nossas conquistas, não está na pessoa com quem nós nos relacionamos, não está no valor que tem na conta ou que não tem, não está no que você vai comer após esse culto, pedindo pelo aplicativo. A maior satisfação, a maior felicidade está em ouvir a palavra, está em guardar a palavra. Sabe por quê? Eu falei no começo dessa mensagem, é quando nós ouvimos a palavra que nós recebemos ânimo. É quando nós guardamos a palavra que a esperança é renovada em nossos corações. É pela palavra que nós somos curados. É pela palavra que nós temos a certeza que Ele cuida de nós. Deus está cuidando de você neste exato momento. Você que está assistindo essa live está ansioso,
ansiosa, deprimido, talvez até estressado dentro de casa, eu quero te dizer, o Senhor manda te dizer agora que você está sendo cuidado por Ele. O Senhor tem ouvido as tuas orações, você está sendo cuidado, você está sendo cuidada. Há um processo acontecendo agora, durante esses dias e neste exato momento, há um processo de Deus acontecendo em você, diga amém. É pela palavra que nós temos a certeza, a paz, a provisão, a convicção, a certeza de que Deus está conosco. Deus está conosco em todos os momentos. Pela palavra você é livre da ansiedade, pela palavra você é livre do medo, pela palavra você é livre do estresse, da angústia, da incerteza. É a palavra que nos faz nessa noite felizes. Eu sou feliz neste exato momento, porque a palavra me revigora, me reanima, a palavra me renova. E eu libero exatamente o que eu estou sentindo agora sobre a tua vida aí na tua casa, aí com o teu celular na mão, com a tua televisão ligada. Seja feliz agora, que toda tristeza saia neste exato momento. Você que tem passado mais tempo no seu quarto com o celular na mão, triste, desanimado, seja livre agora disso, seja feliz, seja animado pela palavra de Deus. Leia, medite, reflita, ouça a Deus e receba ainda hoje óleo de alegria, vinho novo na sua vida, derramado pela abertura, pela leitura, pela meditação da palavra. Você vai ler e você vai ficar feliz, você vai ler e você vai ficar alegre, você vai ler e você vai ficar regozijante. Eu creio nisso, creia comigo. E a última coisa que eu quero dizer hoje aqui, diga para quem está ao seu lado, olha a falsidade. A última coisa que eu quero dizer hoje aqui, é que a Bíblia é infalível. A Bíblia é infalível. Mateus capítulo 24, versículo 35. Mateus 24, 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O que está escrito é compromisso firmado entre Deus e você, entre Deus e eu, entre Deus e nós. Cada vírgula, cada letra da Bíblia é um compromisso daquele que honra com a sua palavra, é um compromisso daquele que cumpre o que fala. Sabe o que é interessante? Nós temos visto nos últimos dias pessoas se levantando contra a Bíblia, mas não esquenta a cabeça não. Sabe por quê? Isso acontece desde sempre. Desde o início das coisas, desde que Moisés escreveu o Pentateuco, fizeram de tudo para calar, e a palavra foi sendo passada de geração em geração, foi sendo passada de nação em nação, de língua por língua, e chegou em mim, e chegou em você. Ninguém vai calar a voz de Deus, porque a palavra de Deus é infalível. A palavra de Deus é infalível. Todos os que se levantaram contra a palavra de Deus, desde sempre, sabe o que aconteceu com eles? Eles passaram. E o que aconteceu com a palavra? Ela continuou. Aqueles que se levantam contra a palavra, eles passam, mas a palavra prossegue. Ela é viva, ela é eficaz, ela é atemporal, ela é perfeita. A palavra de Deus revela a vontade do Senhor. Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. A Bíblia é infalível. A Bíblia é infalível. As teorias, as filosofias humanas são passageiras, são contestáveis, são falhas, são voláteis.
mas a palavra é viva. A palavra é transformadora. Não existe nenhum conhecimento, não existe nada, nunca existiu e nunca existirá nada que faça o que a Bíblia faz. A Bíblia é a única verdade capaz de transformar a vida de uma pessoa. As áreas do conhecimento humano, elas trazem benefícios pontuais, trazem benefícios passageiros, mas a palavra de Deus não traz pequenos e pontuais benefícios, não traz melhorias. A palavra de Deus, ela traz transformação. Jesus Cristo disse: eu vim para que tenham vida e vida plena, vida abundante. É isso que a palavra faz. Paulo diz que nós estamos loucos pela causa do Evangelho, e achar tudo isso da Bíblia, pensar tudo isso sobre a Bíblia, acreditar nisso tudo aqui sobre a Bíblia, para muita gente vai ser loucura. Mas ela tem provado por si só, há milênios, nós defendemos a palavra, nós amamos a palavra, mas a palavra por si só se defende. A palavra por si só tem atravessado os milênios, os séculos. A palavra por si só tem mudado a história da humanidade e não vai deixar de acontecer. No nosso tempo não vai ser diferente. Não vai. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Feche os seus olhos aí onde você está. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar para que Deus te dê fome pela palavra, para que você seja realmente louco pela Bíblia, para que você não acorde, não passe o seu dia sem ler, para que você não durma sem ler, para que você ame ler. Eu quero orar para que você sinta vontade, para que você entenda, para que o Espírito Santo ministre no teu coração enquanto você lê. Eu quero te incentivar a ter um plano de leitura da Bíblia, tem um monte de plano legal na internet. Vai ainda hoje, pesquisa, começa hoje. Tira do papel aquele plano que você começou lá no começo do ano, de ler a Bíblia toda e você não leu nem um livro todo. Agora é a hora. Esse é o tempo de nós nos levantarmos como uma geração que tem fome, que tem sede da palavra. Feche os seus olhos, Espírito Santo, nessa noite eu oro. Eu oro por todos aqueles que me ouvem, Senhor, jovens, adolescentes, homens, mulheres, famílias, crianças, senhores, senhoras, pessoas que nos assistem em vários lugares do Brasil e do mundo. Deus, que nessa noite haja um derramar sobrenatural de fome, um derramar sobrenatural de sede pela Tua palavra, um derramar sobrenatural de desespero pela Tua revelação, um derramar sobrenatural, Deus, de vontade, de entendimento. Abre as mentes, Senhor. Espírito Santo, abre o entendimento, dá o dom de conhecimento, dá palavra de sabedoria, palavra de ciência. Libera dons, Senhor, dons que serão testificados na palavra, dons que serão aguçados e ativados por meio da palavra, em nome de Jesus. Espírito Santo, que nós possamos estar com a Tua palavra em nossos corações, que nesses dias, Senhor, nós estejamos alegres, felizes, regozijantes, animados, motivados, santificados pela Tua palavra. Oh Deus, que esse seja um tempo de aprofundamento, que esse seja um tempo de paixão. Apaixona a juventude, Senhor. Apaixona essa juventude pela Tua palavra, Deus. Aprofunda-nos na Tua palavra, para que não sejamos enganados, para que não sejamos derrotados, Deus, mas que nós possamos nos levantar como um exército, Senhor. Um exército de jovens, uma igreja relevante, uma igreja, Senhor, centrada na Tua palavra. Homens, mulheres, crianças, todos, Senhor, que tenham fome, sede, que abram suas Bíblias e que nelas recebam a Tua revelação. Em nome de Jesus, amém.